ele vai colocar que é paradoxal. A Bíblia é inerrante e a Bíblia tem muitos erros. Vive com isso, é assim mesmo. Por um lado, pela fé, a gente sabe que a Bíblia não tem erro, e por outro lado, a gente sabe que a Bíblia tem erro. E esse é o paradoxo da fé cristã. O que é a maioria, se não um símbolo extremamente abstrato de uma ideia ideal de homem? Não existe a maioria. Uma interpretação. Existimos nós somos de muitos grupos. Nós somos muitas pobres, minorias. nós somos periféricos, Não é uma pretos, maioria mulheres, homogênea, né? homoafetivos, heterossexuais. A gente trabalha com várias coisas. Nós somos plurais. E pro Kierkegaard não faz sentido. O humano é plural, né? Tudo que vem do ser humano, ele é múltiplo. E pro Kierkegaard, naquele contexto, e até hoje se segue, não é possível pensar num cristianismo que seja um cristianismo totalitário, hegemônico, que simplesmente estabeleça um padrão, uma norma, uma forma, uma interpretação. Né, um encontro sobre o quê? Um encontro sobre religião? É sobre política? É Jair sobre o quê? Messias. Então, eu acho que até essa é a principal contribuição de um cristianismo saudável também, né, que abarca todas as áreas da vida humana, né? Não como algo que vai só legislar e dizer os limites, mas Jesus tem a ver com a vida. Estamos de volta! Mais uma vez de novo aqui. Lembrando uma amiga nossa. Ironia, só porque é só em Kierkegaard. Um programa, ninguém usa droga aqui. Um de nós está mentindo. Um de nós está maluco. Esse programa é cheio de mentiras e verdades, mano. Que programa, hein, Renatão? Pô, muito bom, foi muito bom. Ao vivaço lá na Auditório Largo da Batata. Pra fechar com chave de ouro os nossos podcasts do ano. Você sabe que a gente passou a incrível barreira. Eu lembro quando eu fechei com você o projeto do ano, né? Fechamos em fazer um podcast por ano. Você falou, vai ser pesado, mas vamos. Eu lembro que a gente tinha alguns números, superamos os números, 300 mil downloads, né, cara? Isso a gente fez no mês de novembro, cara. Isso quer dizer que ainda tem que contar o mês de dezembro aí. A gente vamos que vamos. Dobrou a meta, né? Dobramos a meta, valeu aí, Dilma. Chegou na meta, dobrou a meta e refez a meta. São 45 podcasts até agora, hein? Esse é o 45º. Queremos agradecer a todo mundo que fez parte. Tem gente divulgando pra caramba. Sim, cara. Aliás, vamos fazer uma retrospectiva aí, gente. Você que tá nos ouvindo, poste aí os 3 podcasts que você mais gostou desse ano pra que a gente fazer uma retrospectiva aí do ano aí. Faz uma reflexão, o que você mais gostou e posta aí antes de sair de férias, né? E nesse podcast, quem que participou desse podcast aí super legal sobre o Kierkegaard? Um de nós está mentindo. É a nossa equipe, que a gente chama de equipe pastoral, né? Eu aqui, esse que vos fala, o Simval Júnior, nosso pastor, também o cara responsável pelo impacto social da Gorcal, diretor de ONG e tudo mais. O nosso amigo Paulo Nazaré, o poeta. Mas ele teve que buscar o Gabriel no meio do podcast? Isso é piada interna. Ninguém vai entender, mas ele de vez em quando sai aí por aí pra buscar o filho. Abraço, Paulinho. Temos o nosso amigo Cri-Cri, que já foi líder da ABU e tudo mais, Gustavo da Hora. Esse aí é o que estudou na vida. Esse é o que estudou de nós. E o nosso grande amigo Lucas Barbosa. Esse é o cara que realmente se preocupa em ler os textos e a pauta dos filósofos. Ele foi lá, Lucas de esquerda, mais conhecido como Lucas ou comunista. Mas foi muito legal. Foi muito gostoso. Esse programa tem na íntegra no YouTube, se a turma quiser saber como é que rola os nossos podcasts. Mas aqui tá editadinho, tá maravilhoso. Bonitinho, só tá o supra-sumo. Só o que não é bobeira. Olha, boas férias para vocês. E só lembrando, toda terça, nessas férias de dezembro e janeiro, a gente vai tirar uma folga, né? Todos nós, principalmente o Renatão. Mas tem podcast toda terça, não tem, Renatão? Toda terça vai sair alguma coisa nova aí, hein? Coisa inédita, né? Coisa requentada, inédita. Não tem nada de requentada. A gente não vai fazer coisa requentada. Conteúdo com só gente fera do Brasil, do mundo cristão. Só gente top. Convidados
top. Top é coisa de velho, né? De quarentão. Top já é isso Mas aí. valeu, um bom podcast pra vocês, tá bom? Valeu, galera. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Lucas, você que é o nosso estudioso de plantão aí, fala um pouco do Kierkegaard. A gente quer fazer esse paralelo com os dias de hoje. E por que você acha ou a gente acha que Kierkegaard tem tudo a ver com os dias de hoje que a gente está vivendo e esse tema tão provocativo, um de nós está mentindo? Bom, é sempre difícil falar do Kierkegaard porque, mesmo para quem é da área, ele é um autor pouco visitado, assim. Então, mesmo quem estuda filosofia, é daquele autor que a gente ouve falar nos textos, assim, na nota do rodapé, porque alguém leu, mas enfim. Ir lá visitar as obras mesmo é um pouco mais raro. É raro ter curso, porque ele escrevia em dinamarquês, então é difícil pegar tradução e tudo mais. Agora, ele é um autor muito, muito, muito presente. Né? Ou seja, na época dele ele já foi um autor que causou um grande impacto, mas no século XX vários autores de várias áreas, não só da filosofia, das ciências sociais, da psicologia, das artes, pintura, cinema, literatura, ou seja, ele estava por aí. E ele é um autor diferente para a época, porque ali no começo ali no século XIX, meio que vai ficando um pouco fora de moda essa coisa de um pensamento filosófico que seja um pensamento filosófico, entre aspas, religioso. Né? Ou seja, ali na primeira metade do século XIX é que há, de fato, esse momento não a criação, mas esse momento de um estabelecimento maior daquilo que a gente vai conhecer depois como ateísmo. Essa coisa toda de que Nietzsche matou Deus, assim, é uma coisa muito da moda, mas assim, ele não estava sendo em nada original, né? Ele estava acompanhando, não foi ele que inventou essa conversa, né? O Nietzsche está ali no final do 19, ele já está falando de uma coisa que estava acontecendo. Então, de uma certa forma, pensar num filósofo dinamarquês na primeira metade do século XIX que está indo na contramão do discurso filosófico da época é uma coisa que já muda. Ou seja, por que toda a produção filosófica da época estava se preocupando com essa questão de desvencilhar o pensamento, desvencilhar a crítica dessa dependência de categorias religiosas, da cultura ou da mitologia cristã, etc, etc. E tem um autor que fala, não, mas a questão é exatamente essa. Não só existe a relação, mas sem essa relação não é possível compreender o que está acontecendo no mundo. Então, o Kierkegaard ele passa a falar não só do contexto dele na Dinamarca, que era uma nação que tinha de forma estatal a religião protestante luterana estabelecida, os pastores eram funcionários do Estado e os professores também eram funcionários do Estado. Ou seja, para que uma pessoa pudesse ser considerada como uma pessoa cidadã, ou seja, tivesse seus direitos civis, essa pessoa deveria ser uma pessoa, entre aspas, cristã. Glória a Deus. Então, Kierkegaard, ele já faz uma provocação na própria colocação da postura crítica dele. Ou seja, bom, estão dizendo que essa questão não é mais importante, ou seja, como o Marx disse, a gente até conversou sobre isso, né? A crítica da religião está terminada. Para o Kierkegaard, talvez ela nem tivesse começado. É um problema que está posto aí. Mentira! Você é um ex-contínuo. Gustavo, aonde a gente pode encaixar talvez o Kierkegaard, esse pensamento? Eu lembro que a gente estudou ele no seminário. É muito complicado a gente ler Kierkegaard, eu pelo menos tive dificuldade. A gente nem quer falar muito do Kierkegaard, porque uma das maiores autoridades de Kierkegaard é brasileiro, é o nosso amigo e já esteve Gouveia, né? Já esteve aqui. Quando voltar a gente vai explorar ele bastante. Mas assim, aonde a gente pode encaixar ele nessa conversa assim? Da onde pertence ele? Ele é um sociólogo? É um filósofo? É muito interessante. Ele, primeiro, o que eu acho legal de citar dele, ele teve uma formação legal em letras. Ele estudou latim, ele estudou hebraico. Isso num ensino fundamental e médio, assim. É o que seria o equivalente, né? Grego também, principalmente. Então, muitos dos textos que ele lia dos filósofos eram textos em grego também, inclusive o Novo Testamento. Então, isso já mostra um pouco, né, que ele era inserido em várias áreas e tinha toda essa leitura. Mas o texto dele fala muito sobre
jeito de viver em sociedade. Ele passa por questões de como que tem a ver com a nossa existência, né? É chamado, talvez, uma pessoa que começou com a questão do existencialismo. Ele é um cara que fala sobre questões da religião, como foi colocado. Ele fala sobre coisas que talvez hoje alguém poderia dizer, não, isso é uma abordagem quase psicológica. Então ele acaba transitando em muitas áreas. Talvez até por isso é difícil alguém pegar um nicho dele. Mas não pode colocá-lo como área psicológica, porque ele é até pré, né? Assim, a estruturação, não, então, é né? anacrônico chamar isso, mas eu digo assim, você vai dizer, o que ele fala teria mais a ver com uma questão de entender a nossa psique, o que ele está colocando. Então, por isso que não é uma coisa muito classificável, fica até difícil de classificar até esse encontro, né? Um encontro sobre o quê? Um encontro sobre religião? É sobre política? É Jair sobre Messias. O quê? Então, eu acho que até essa é a principal contribuição de um cristianismo saudável também, né? Que abarca todas as áreas da vida humana, né? Não como algo que vai só legislar e dizer os limites, mas Jesus tem a ver com a vida humana. Esse jeito de departamentalizar tudo, né? Agora é um encontro religioso, agora é um encontro político, agora esse podcast mesmo é Kierkegaardiano, né? A gente não sabe aonde vamos pisar, né? Paulo estava falando que os críticos de cinema, os diretores, né? O Woody Allen cita muito, né? O Lucas falou sobre isso aqui, que ele é um cara que, embora, né, fosse mais difícil de ler, não fosse tão lido, não fosse tão acessado, ele é um cara que está presente mais do que nós imaginamos, né? Porque muita gente cita ele, usa ele como referência. Então, acho que o próprio Ricardo, esse cara que esteve com a gente, que sabe tudo dele há um tempo atrás, ele cita alguns caras do cinema, gente que nós curtimos, que curte ele, que curte o Kierkegaard. Entre esses caras, o Woody Allen e tal. Então, assim, a gente tem contato com coisas que ele formulou e que ele trouxe, mesmo sem saber. Mentira! Você é um ex-contínuo. Agora, já entrando no assunto para pegar fogo, por que, Simval, um de nós está mentindo? Por que um de nós está mentindo hoje e por que o Kierkegaard falou naquela época? Porque numa das... Talvez seja mais popular um dos paradoxos que está sempre dentro da provocação do Kierkegaard. A gente encontra isso quando a gente está olhando para as diversas caixas que a gente poderia tentar colocá-lo, mas ele está sempre provocando como crítico social que não é possível que aquela pessoa está se dizendo cristã e faz aquilo, então tem uma coisa errada, porque se aquela pessoa está se dizendo cristã, então eu não sou. Ou alguém Quem já se identificou com esse pensamento? Porque não é possível. Só fazer essa pergunta aqui. Ele é genial dentre tantas coisas por causa disso, né? Pô, se fulano é cristão e diz que é cristão, eu não sou. Tem ou se eu errada. Sou, ele não é. Não é Isso. possível que nós dois possamos ser a mesma coisa com uma divergência tão grande de fala e de comportamento. Mas o que é mais genial, talvez, nele, é porque, assim, ele é o cara que vai trazer o conceito do paradoxo. Então, assim, ele é o cara que vai falar, pensar a fé cristã tem que pensar no paradoxo. Então, o tempo todo ele vai trazer... Paradoxo. Que é paradoxo? Ele vai, com duas verdades que teoricamente não poderiam coexistir no mesmo espaço, né? Na mesma afirmação, mas ela existe. Então, o clássico é o Jesus ser 100% humano e 100% divino. Então, ao longo da história, a igreja tentar entender quanto por cento Jesus era homem, quanto por cento Jesus era Deus, e aí a gente tenta resolver isso. E quando Kierkegaard vai dizer, muito antes, ele é 100% homem, 100% Deus. Isso é fácil da gente assimilar, porque a igreja, desde do credo de Nicéia, aceitou, mas ele vai trazendo várias outras questões que a gente vem lutando como paradoxal e como cristã. Só que construindo de um jeito que é muito provocativo, né? O que a gente estava conversando um pouco aqui antes com o Lucas, não é... A gente colocou aqui de um jeito mais direto, resumindo, mas ele constrói uma obra inteira fazendo questionamentos desse jeito que a gente olha e fala, eu não sou cristão mesmo, não. Não. Então, quando ele faz dos paradoxos, é lindo. Por exemplo, sobre a inerrância bíblica. Ele vai colocar que é paradoxal. A Bíblia é inerrante e a Bíblia tem muitos erros.
Vive com isso, é assim mesmo. Por um lado, pela fé, a gente sabe que a Bíblia não tem erro, e por outro lado, a gente sabe que a Bíblia tem erro. E esse é o paradoxo da fé cristã. E assim é a Trindade, assim é o Antigo e o Novo, assim... É que a gente foi em questões muito dogmáticas, né? Vamos dizer. Mas existem muitas coisas, na nossa realidade a gente tem essa percepção, que você tem uma afirmação, e aí você tem uma outra afirmação que parece contrária, mas você não pode anular nenhuma das duas, elas têm que continuar caminhando junto. Então esse é clássico no que livre-arbítrio, então, ele não entra e predestinação. Muito, nem na questão religiosa tanto desses argumentos, né? Embora ele fale da fé, mas é isso, ele afirma às vezes coisas contraditórias. Só que daí quando ele chega nesse negócio sobre cristianismo do Estado e ele começa a ver, ele fala, peraí, nisso não existe paradoxo. E isso é muito provocativo. Ele fala, um de nós está mentindo. Nisso não existe essa coexistência. Isso não é fé cristã. Ou você é cristão e eu não sou, ou eu sou e você não é. E ele não fala disso de uma forma arrogante. Você não é e eu sou. Tá errado. Ele diz, não é uma briga de fla-flu. Não é uma briga de fla-flu, né? Ele coloca de jeito brilhante, né, Lucas? Assim, é legal pensar que essa é a última afirmação. Eu tenho que dizer que não sou cristão, porque se ser cristão é isso, eu não sou. Ou seja, é quando ele faz a afirmação dele, é o final do processo. Porque o Kierkegaard, ele era um pensador muito vinculado ao Sócrates. E quando ele diz isso, disse tenho que dizer que não sou cristão, ele basicamente está repetindo o processo socrático e faz com que o Sócrates diga, então, bom, eu devo ser o homem mais sábio da Grécia mesmo. Porque o Sócrates ele vai no oráculo de Delfos e no oráculo ele recebe então uma mensagem que seria uma mensagem divina e o oráculo diz, bom, você é o homem mais sábio de toda a Grécia. E Sócrates duvida da mensagem divina, ele diz, não sou o homem mais sábio de toda a Grécia e eu vou provar que eu não sou. Disso eu sei. Disso eu sei. Tenho essa certeza. E ele começa a percorrer a Grécia e começa a conversar com várias pessoas de várias áreas diferentes. Especialistas, ou seja, tidos como os maiores especialistas nas suas áreas, né, as grandiosas referências. E ele começa a fazer aquele processo dele. Bom, mas o que é, e a partir disso, sempre aquele processo negativo, né? O Sócrates não oferecia nada, ele só lidava com aquilo que o interlocutor dele oferecia. E, invariavelmente, ele chegava nos limites. A pessoa saía da conversa. Infelizmente as pessoas fugiam e o Sócrates chegava, mas essa pessoa não achava que sabia tanto? Essa pessoa não tinha tanta convicção das suas certezas? Por que quando tem um processo crítico, essas certezas elas vão se esvaziando? Porque aquilo que era amplamente óbvio passa a não ser mais tão óbvio. E porque essas pessoas ignoram o fato de que elas não sabiam de coisas que elas julgavam saber. Elas precisam saber. Não tem nada a ver com o nosso momento hoje. Não, mas não é interessante, Paulo, que às vezes a gente tem certeza de alguma coisa, mas é só ser questionado que a gente começa... Tem certeza disso? E aí a gente começa... certeza absoluta. Você fala que tem, mas quando começa a vir perguntas, você começa... Até quando você vai ser testemunha de um crime, alguma coisa assim. Não quero ser, não. Você tem certeza que é ele? Não, também não bota a mão no fogo, não. E pra mim surge uma questão que é como você lida com o fato de não saber. Eu acho que isso é um problema também. Porque a gente não só acha que sabe tudo, como não sabe lidar quando descobre, caramba, eu não sei tudo. Como dizer? E nem tenho que saber, e nem tenho como saber. Mentira! Você é um ex-contínuo. Essa é uma parada que nos ensinaram desde... Eu lembro que nos doutrinaram dessa forma, que a gente ia ter certeza da salvação. Então era uma coisa que batia na nossa cabeça, na igreja, que assim, se você tiver dúvida que vai pro céu... Então, isso aí já tá no caminho errado, né? Já tá em outro caminho. Então, assim, você confessou, então era um negócio muito pragmático e cartesiano. Então, você tem que fazer uma oração que assim, Jesus entra no meu coração, em nome de Jesus, amém. Abriu o olho, agora você tem certeza que vai pro céu. Você não tem uma dúvida. E aí eu lembro que putz, mano,
Eu tinha muita dúvida, mas eu não podia falar. Então assim, não, tenho certeza que eu vou pro céu. E assim... Toda vez que chamava pra vir mano, eu tinha dúvida que existia o céu. Então assim, e aí eu não podia falar que eu tinha dúvida que ia pro céu. Então assim, cara, eu cresci até eu ler Kierkegaard e me libertar disso. Falar, pô, eu como pastor, às vezes eu tenho dúvida que tem o céu. Eu não espero que não tenha escandalizado nem muita gente aqui. Mas assim, ou os milhares de ouvintes, mas assim, isso não tem jeito. Mas assim, cara, todo respeito por você, que tem essa absoluta certeza, mas quando o Kierkegaard fala que a fé é um salto, ou a dúvida faz parte da fé, se você tem muita certeza, não faz parte do campo da fé, faz parte de outro campo, porque a fé convive com a dúvida. Quem quer sanar a dúvida, vai para outro campo, mas não fique na fé, porque fé e dúvida vão caminhar sempre juntos. Vive com isso. Se você não sabe conviver com as dúvidas e as incertezas, não é do campo da fé. Só a fé que se abalou, inabalável é. Não tem uma história dessa? Quem é que canta isso, gente? Você. É Tiago Arraes. Pensei que era você. Você sempre cita você achando o outro. Eu tô ligado, eu sempre duvido agora. Porque sempre ele cita ele, assim, um grande poeta falou. Aí não, Boca de Leite, pô. Fala, Lucas. E tem uma coisa legal, assim, pensando mais ou menos na época que o Kierkegaard estava escrevendo, e o Marcos estava falando bastante sobre as problemáticas dos paradoxos, né? Tem uma relação muito forte entre razão e fé. Alguns vão pensar, e eu não entendo que seja por aí, mas aí cada um defende sua leitura do Kierkegaard, que o Kierkegaard é um irracionalista. Por quê? Porque ele faz da razão, porque ele faz uma grandiosa crítica da razão num tempo em que era exatamente o contrário que se fazia. Tinha que se afirmar certezas. Sim, ou seja, e aí não importa onde você colocava esse processo racional. Se você vai colocar na ciência a partir da linha do positivismo, se você vai colocar na religião a partir de um dogmatismo aí e tal, enfim, da leitura hegemônica que está ali em voga, se você vai colocar isso no materialismo, a lá Marx e os seus sequazes, enfim, assim, quem o acompanha, ou seja, não importa muito onde você vai colocar a razão, mas ela tem que estar lá. Tem que estar em algum lugar. E ela que tem que mandar no processo, né? No fundo é uma fé na razão, né? E para o Kierkegaard, a questão, ela parte de um ponto de que essa experiência existencial, e ele defende que o cristianismo, ele depende desse se entregar para esse tipo de experiência existencial, ela lida com questões em que não adianta muito pensar se aquilo é certo ou errado. Porque pensar se aquela atitude é certa ou errada não auxilia em nada. Normalmente a gente pensa que as grandes questões, os grandiosos problemas das nossas vidas são essas decisões que fazem com que a gente coloque uma coisa errada de um lado e uma coisa certa de outro. Mas, no limite, essas situações não são as situações mais difíceis. Se a gente, por exemplo, pensa em qual é a profissão que a gente vai decidir para a vida. Qual que é certo? Não existe nenhum tipo de amparo na escritura ou em algumas filosofias, ou nas mitologias, ou na cultura, que vai dizer, olha, a profissão correta que você precisa escolher é esta. Porque essa é a atitude certa a fazer. Não existe atitude certa a fazer. Nesse quesito, né? Da mesma forma como, por exemplo, o casamento. Ou seja, a atitude de se casar com alguém é correta ou incorreta? Ou com quem? Se vai casar. Ou com quem? Ou não se casar. Ou seja, você acha que não tem uma pessoa separada para você? Sacanagem. Não responde. No caso do Lucas. Não escolhi esperar, mas estou esperando. A gente responde no outro podcast. Escolheram pra você esperar. A gente respondeu isso no outro podcast, né? Escolheram pro Lucas esperar. Uma época que a gente está vivendo, que a gente ouve termos como terrivelmente evangélicos para um Supremo Tribunal, agora que chegou a vez dos evangélicos assumirem o poder, onde a gente está há muito tempo, viveu o catolicismo e não passou nem 70 anos que se você era protestante ou espírita, você não podia nem ser enterrado ou ter um RG.
E a gente conseguiu ali, meia boca, um Estado laico, onde é um Estado laico católico. E agora, a gente conseguiu, entre aspas, os evangélicos estão assumindo. E parece que a gente está cometendo os mesmos erros. Agora que a gente pode, então a gente vai fazer. E ao invés da gente levantar a bandeira de, não, peraí, cara, a gente lutou lá atrás para conseguir algumas coisas. Nós estamos fazendo o Estado ser religioso e tá faltando pessoas igual Kierkegaard dizendo, peraí, cara, isso daí não leva. O que vocês veem? A gente vê que a luta que vale a pena lutar é a luta pela liberdade. Porque a liberdade daquele que se opõe a mim é a minha liberdade. Toda vez que eu luto para que a minha fala que seja preponderante, eu estou lutando, na verdade, contra a minha liberdade. Porque na hora que o meu opositor assumir, ele vai me calar. E ele vai assumir. O pêndulo vai mudar de lado e ele vai assumir. Então toda vez que quando assumo o poder, penso que pelo poder controlo, perdi. Eu já perdi. É questão de tempo. Perdi do ponto de vista do próprio, isso. sem entrar na questão cristã ainda. Isso, né? Agora, isso é uma questão ética da liberdade. Agora, se a gente entrar então na questão do cristianismo, aí menos ainda. Porque no cristianismo ele trabalha exatamente isso, a questão da liberdade. A gente não vê em nenhum ponto da mensagem cristocêntrica em Jesus, ele impondo. As pessoas escolhem de livre vontade. Elas seguem Jesus de livre vontade. Até no momento de crise maior, que é aquele momento, o símbolo maior de escolha para a gente está na cruz. 3 cruzes. Um dos ladrões escolhe, pela fala, né, que a gente tem no relato bíblico, a gente tem um ladrão falando, desce daí e tira todo mundo. E aí um deles fala assim, a gente merece estar aqui. E este nem merece estar aí. E aí ele diz assim, falando de Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Na lógica que nós estamos vendo hoje, Jesus viraria para o outro que não decidiu nada, que calou-se aí, e diria, você não vai decidir também não? Por que você não vem comigo? Por que você não faz que nem esse aqui, para estar no paraíso comigo hoje? Você quer ir no paraíso? Tem que fazer. Não, ali tem uma prova clara de escolha. E Jesus ali respeitou a escolha do outro de não ir. Não quero, não acho que é isso. Vai para onde vai? Não interessa. Não tem nada ali, mas não vai. Não foi com Jesus, foi para outro lugar. Não vem ao caso aqui agora, mas é uma prova pra gente de que a escolha está nesse relato decisivo da fé cristã. Então a gente tem que pensar nisso, que toda vez que a gente obriga alguém, então toda vez que ter um ministro terrivelmente evangélico, ou dizer Deus acima de tudo, desse jeito, para todos nós, então isso é imposição e não tem nada a ver com a liberdade cristã. Na verdade é o oposto. Não entendi, não estou entendendo. Ele está contra a centralidade do evangelho. Eu acho que o principal paradigma da escritura toda, em vez de ser uma questão de uma lei, que quem não tá vai sofrer, ele é sempre relacional. Então no Gênesis era uma questão relacional, né? Você tinha ali uma questão do relacionamento com Deus, e num dado momento da história você tem uma outra pessoa falando, uma outra voz dizendo o oposto do que a outra disse. E num dado momento você vai confiar ou em A ou em B. Então é sempre essa questão relacional, a experiência do que é vivido ali. Então, por exemplo, nesse caso de Cristo, assim, ele se apresenta e ele se dá a conhecer, né? Então não tem essa lógica de você obrigar alguém. Deus convida, cara. Ele não obriga, ele não faz isso. Ele convida. Então é nada mais fora de lógica do que você querer obrigar alguém a ser cristão, como se isso fosse possível. Você consegue obrigar alguém a te amar? Obrigado por lei, né? Obrigando por lei. Você consegue obrigar alguém a te amar? De novo, olha o paradigma relacional. Você não consegue obrigar ninguém a te amar. Você pode obrigar alguém a te temer. Você pode obrigar alguém a te obedecer. Cumprir a lei. Coerção. Mas amar... A minha pergunta é o seguinte. Se a pessoa tem a bandeira antes de ser eleita, e aí ele recebeu a maioria dos votos, essa bandeira não é legítima após ser eleita? Entendi. Não, de jeito nenhum. A pergunta é simples. Se o slogan vem antes de ser eleito, não, e ele recebeu a maioria dos votos, ele não pode continuar depois? Não, porque você não, foi... só tô defendendo... Exatamente, não, eu entendo. Fazendo advogado do diabo. Porque você foi eleito para servir
E é esse, Expressão, gente, que isso? E é isso que o político, isso que o político faz. Ele foi eleito para servir a todos, não a parte que o elegeu. Então, toda vez que ele fala, vou fazer isso para a maioria, uma bobagem do mundo. Como fazer para a maioria? Você foi eleito para representar ou para trabalhar, fazer a parte executiva de um processo onde você tem que cuidar tão bem da maioria quanto da minoria. E toda vez que você esquece da minoria, ou você deixa de lado a minoria, você deixa em nome da maioria que? O quê? Influencia? Tem recurso? Fala mais alto? O que é isso? Dá mais voto? Qual é o nome dessas coisas? Então, tudo nesse sentido capital eleitoral, se perde, inclusive, em não entender a função para a qual foi eleita. Mentira! Você é um ex-contínuo. E tem uma coisa assim, né? Pensando pelo Kierkegaard ali no momento dele, ele dialoga muito com um teórico extremamente importante ali do início do século XIX, que é o Hegel. Né? Sempre muito difícil de falar de Hegel, todas as vezes que a gente já tentou, enfim, mas o Kierkegaard olhava para o Hegel e pensava muito em como Hegel ele tirava o espaço do sujeito, tirava o espaço do indivíduo. Então, no limite, as pessoas elas eram postas numa realidade, numa estrutura em que a autonomia delas era reduzida ao mínimo. Se a gente for fazer parte, ela se definia como... E assim, talvez o paradoxo mais duro para cristianismo ou cristandade, como a gente brincou um pouco antes, seja o problema da liberdade. Né? A gente é muito acostumado a lembrar de Cristo dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ter debaixo das minhas asas, né, como a galinha com seus pintinhos. E normalmente a gente pensa, levando em consideração aquilo que o texto evidencia, que Jerusalém negou. Houve esse tipo de oferta e Jerusalém negou. Mas também tem a questão de que, de alguma forma, e essa é uma extração muito do Kierkegaard, Jesus Cristo não podia obrigar ninguém a ficar debaixo da asa. E ele não podia se prestar a esse papel. E ao mesmo tempo algumas pessoas estavam ali. Então a Jerusalém como um todo, como uma classe, vamos dizer, claramente negou. Mas isso está trazendo essa liberdade do indivíduo, quanto, né, não como parte de um todo, né? É isso? Exato. E quando o Simval fala, a relação entre as minorias e as maiorias. Mas o que é a maioria se não um símbolo extremamente abstrato de uma ideia ideal de homem? Não existe a maioria. Uma interpretação. Existimos nós somos de muitos grupos. Nós somos muitas pobres, minorias. nós somos periféricos, pretos, mulheres, né? Homoafetivos, heterossexuais. A gente trabalha com várias coisas. Nós somos plurais. E para o Kierkegaard não faz sentido. O humano é plural, né? Tudo que vem do ser humano, ele é múltiplo. E para o Kierkegaard, naquele contexto, e até hoje se segue, não é possível pensar num cristianismo que seja um cristianismo totalitário, hegemônico, que simplesmente estabeleça um padrão, uma norma, uma forma, uma interpretação e uma leitura. Porque, no limite para o Kierkegaard, isso é reduzir a própria expressão do Cristo. Mas no judaísmo... Quando eu falei minoria, eu estava falando justo por causa de uma expressão que nós vimos semana passada, que me afeta muito. Quem acompanha os podcasts sabe, eu tenho uma filha que é especial, e nessa decisão dos PCDs em cortar a cota trabalhando nas empresas, ele falou que nós temos que trabalhar para a maioria e não para a minoria. Então eu estou falando diretamente por causa dessa expressão do nosso presidente, né, que falou para mim uma tremenda bobagem. Não só nessa ocasião. Uma outra questão aí que eu queria frisar muito, que é importante, é que o Kierkegaard, ele tinha a religião da época dele, como essa religião estatal, era muito uma religião de certezas. Então, assim, é muito simples. Você faz parte, você nasceu na Dinamarca, então você funciona assim, esses são os seus valores, é mais ou menos assim que você faz. Tá tudo muito claro, as doutrinas são muito claras. E elas se confundem. O que é acadêmico, o que é o Estado, o que é o pastor falando, a religião. Elas falam coisas muito semelhantes e não existe um questionamento entre essas coisas. E acho que o principal exercício do Kierkegaard, que tem a ver com hoje, é você olhar para essas realidades e questionar isso num sentido até de fonte. Você olhar, por exemplo, o Evangelho de Jesus, para as palavras que o próprio Jesus disse. Tem gente dizendo coisas em nome de Jesus que Jesus não disse nem diria.
Então essa é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente trazer. Quando o cara que se diz cristão faz uma afirmação, e aí agora eu estou falando em geral, qualquer um de nós aqui, se dizendo cristão, fazemos uma afirmação, não significa que a gente representa o raciocínio ou a palavra do que Jesus disse. Aliás, as maiores atrocidades feitas na história foi em nome de Jesus. Por exemplo, aliás, não só de Jesus, né, mas em nome da Bíblia, em nome de uma de divindade. Assim, tô falando, não quer dizer nada. O diabo usou muito a Bíblia para tentar Jesus. E até no Éden já se usava a palavra de Deus distorcida. Sim, então isso já é feito muito. Os principais o anticristo vai usar a Bíblia. E João vai falar de vários anticristos. Então vai ser muito messiânico, né? Então vai ser muito Messias, assim. Entendeu, né? Não entendi, não tô entendendo. Agora uma pergunta, talvez, para o Simval. Como é que Jesus foi paradoxal no seu tempo? Bom, ele faz alguma coisa que é provocante. Por exemplo, nessa escolha que eu falei agora há pouco. Mas a questão dos fariseus, por exemplo. Isso. Nos ministérios, mas no ministério dele. Por exemplo, quando ele entra em Jericó. Ele entra em Jericó, tem uma multidão que está todo mundo querendo ver. Ele está no tempo da popularidade. Está todo mundo em volta dele. E ele começa a andar em Jericó. Quando ele está andando em Jericó, um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, o chefe da Receita Federal. O cara é um recalcado, um cara pequeno, pequeno de ética, pequeno de moral. E todo mundo era contra esse cara sobe numa árvore para tentar ver Jesus. Jesus vai até a árvore e fala: cara, desce daí que eu vou na sua casa. É mais ou menos assim, eu tô indo. Eu vou na sua casa meio que sem a tua autorização, mas eu tô indo lá. O que acontece ali? Toda a multidão, todas as pessoas ali diriam: casa errada. Mal assessorado. Como você pode ir nessa casa? Você não pode ir nessa casa, você tem que ir na casa de alguém aqui que já disse que é teu discípulo. Aqui em Jericó tem outras pessoas que acreditam mais em você. Aqui tem outras pessoas. Com certeza não, ele não. Ele não. Não, e ele tá indo. Aí, e ele tá sendo conivente, porque Isso. ele tá indo e tá usando, comendo de dinheiro roubado da Lava Jato. Não tinha transformação nenhuma ali, exatamente. Porque naquela relação, então naquela relação ali, sendo conivente. Naquela relação, a mudança em Zaqueu a gente conhece porque a gente conhece a história toda. Não tinha transformação nenhuma. Não tinha mudado nada, ele não tinha feito nada de nenhum bem que merecesse uma visita tão especial. Ele era, então nesse sentido é paradoxal, porque ele chega, né? é o oposto do que qualquer um decidiria. Você vai na casa de um cara que é influente, de um cara que é mestre da lei, de um cara que manja de conhecimento, um cara que é chefe da religião, um cara que é Zé Ninguém de ninguém ali do povo, que é deficiente, que precisa de cura. Era na casa da mulher mal falada, sei lá. O que você esperar de Jesus, mas você não esperava de Jesus ir na casa de Zaqueu. Então ele é paradoxal porque ele faz isso. E quando ele chega lá, ele muda a vida do cara de um jeito que, se você pensar aqui, né? Bom, ele vai na casa do diferentão, é isso. Aí você pensa: eu sou diferentão demais para me relacionar com Jesus. Bom, como que pode Jesus estar na casa daquele cara que faz arminha com a mão? Bom, ele foi na casa de Zaqueu, mano. Como pode Jesus ir na casa do cara que tem a bandeira do PT na janela? Olá, companheiros e companheiras internautas. Você é que pode ser o diferentão que não tem coragem de falar com ele, mas ele tem dificuldade nenhuma de se relacionar com ninguém. Mentira! Você é um ex-contínuo. E essa é a pergunta que eu queria fazer antes de... no que a gente está mentindo? No que Jesus chegaria a falar? Beleza, é fácil falar do governo... Mas se vocês estivessem no poder, o que a gente está mentindo? Ou então, qual o poder que eu tenho hoje, por exemplo? Qual o poder que a gente tem hoje? Eu tenho diante dos meus filhos... Do que a gente está mentindo aqui para ficar bonitinho no meio do público? Aí eu acho que essa pergunta é uma boa para o Simval responder. Eu também acho. Ou pro Lucas. Faça de novo. Por que o Simval ou o Lucas, cara? Eu não entendi isso. Pra dizer que eu sou hipócrita e que eu não quero... O Paulinho tá quietinho, cara. O Paulinho não precisa responder essa. Não, Paulinho, protege o Paulinho, gente. Não, melhor não. Isso é nepotismo, cara. Nepotismo. Quem confessa primeiro? É assim, pensando no Kierkegaard, é muito legal quando ele diz, né? Eu tenho que dizer que não sou cristão. E quando ele constrói essa proposição, no limite o que ele está querendo apontar é o seguinte: vocês percebem como é séria a alegação "eu sou cristão"?
Se alguém entendeu como de verdade, isso pesa. Falaria isso. É a mesma coisa que mesmo? o Nietzsche faz quando Deus está morto. Assim. Vocês percebem que quando vocês falam isso, existe uma série gigantesca de consequências, de responsabilidades e de elementos e símbolos que talvez vocês não estejam preparados para lidar. Ou seja, antes de você dizer isso, como é que é esse seu processo? E não é uma acusação de, eu sou melhor do que você, etc. Não, é de fato assim, cara, isso é muito sério. Por isso que muitas vezes ele dizia assim, eu não posso dizer que eu sou. Não chegou o momento que eu posso dizer que eu sou. Ele chega a falar assim, se seu filho falar que é um cristão, cara, entre em desespero, bate nele, porque vai mudar o destino. Isso não é fácil, não entra essa pergunta. Não é sério isso. Isso aí é uma coisa que. Não é que não é sério. É muito sério isso, né? E assim, e por isso que eu não posso. E é interessante que ele faz isso, ao contrário da arrogância, ele tá dizendo: eu não posso garantir que eu sou um cristão. Eu olho pra minha vida e realmente, olhando pra Jesus, não sou cristão. E eu acho que essa afirmação serve muito pra gente, do tipo, cara, pra eu dizer que eu sou um cristão e ainda vociferar isso, cara, tem alguma coisa muito fora, cara. Eu ter que gritar isso como se fosse algo pra eu demarcar um território. Não devo nada a você. Se eu tô citando a palavra de um Cristo que não só deu a outra face, né? A gente, como religioso, a gente lembra muito daquele texto que Jesus fala que no fim dos tempos muitos vão dizer assim: em seu nome eu curei, em seu nome eu falei em línguas, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz aqui. E aí Jesus vai falar: nunca te conheci, afaste de mim. A gente sempre lembra esse lado porque a gente é o religioso. Essa é a única possibilidade de acontecer ruim pra gente, né? Chegar lá no céu e acontecer esse ruim. Só que a gente esquece o outro lado, o lado da surpresa do cara que não conhece Jesus. A surpresa da graça, A né? surpresa da graça, que é Quando maravilhosa. É o cara que já tá caminhando até pro inferno, dizendo: putz, eu não tenho a mínima condição. Mínima condição. Ele tá indo assim, Jesus, vem pra cá. O quê? Pô, mano, tu me ajudou pra caramba. Eu nunca vi. Cara, tive fome e você me alimentou. Eu? Cara, a gente caminhou junto, cara. Você me cobriu, você me curou, você tava... Cara, a gente nunca pensa do outro lado da surpresa. Porque pra mim e pra você, que é religioso, se você for, a única notícia que podemos ter de surpresa é a bad. É assim, a gente tá esperando o bom, mas pode ser que a gente tenha ruim. Mas o cara que não tá esperando nada, ele ainda pode ter a boa. Sacou a parada? Então, a gente sempre tem a dúvida ruim. O religioso sempre tem a pulga atrás da orelha. O outro ainda tem uma pulga boa atrás da orelha. Porque o outro ainda pode ser que tenha aquele... Pô, eu tive fome e você me desse comer. Eu nem sabia, nunca nem fui na igreja. O cara que diz assim, né? Não, eu tô tranquilo por causa da graça. A graça cobre tudo, eu tô de boa. O que o cara vai falar? Tá ferrado, mano. Tá ferrado. Agora, o cara que diz, eu tô ferrado, o que será de mim? Mas é a parábola, né? O que batia no peito falava: miserável homem que sou. Jesus falou: esse desceu justificado. E o que falava: feliz eu sou, que não sou que nem ele, adulto, não sei o que, ladrão. E aí Jesus falou: esse não saiu. Tem uma tradução que diz que esse cara orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Ele só orava com ele mesmo. Nem Deus falava com ele. Podcast.